Caro internauta, saudações e bem-vindo à ANGOP. Gabriel Jai Joaquim, natural da província do Ambo, licenciado em fitoterapia, mestre em nutrição e doutorado em medicina interativa. Autor dos livros Infertilidade e Frutoterapia e Combate à Infertilidade. Com produtos naturais, Gabriel Jai Joaquim tratou inúmeros casos de infertilidade, daí que, nos últimos dias, tem sido uma das grandes referências em matéria de saúde reprodutiva a nível do país. É com Gabriel Jai Joaquim que vamos à conversa na presente edição do Espaço Grande Entrevista da Agência de Notícias Angola Press. Dr. Gabriel, saudações. Muito obrigado. Agradecer, em primeiro lugar, pelo convite que me foi formulado pela ANGOP, pois que o povo carece de informações, o povo carece de conhecimento adequado, como mostra o princípio da Bíblia, que o meu povo morre por falta de conhecimento. E também a ciência mostra que quando o conhecimento é engavetado, é considerado como morto, não existe. Então é necessário compartilhar o nosso conhecimento para que aquele que não sabe nada, aprenda um pouco daquele que sabe também um pouco. E esse conhecimento nos últimos dias temos transformado no ponto de vista técnico e científico, com as investigações acessíveis no nosso país, para podermos mostrar também não só a nossa população, mas o nosso governo, quais são os horizontes, o que deveríamos fazer para poder melhorar a saúde pública do que concerne à fertilidade feminina e masculina. Muito bem. Essa é a nossa preocupação. Há um bocadinho, quando eu fazia a apresentação do doutor, eu disse que nos últimos anos tornou-se uma grande referência em matéria de saúde reprodutiva. Doutor Gabriel, se tivéssemos que contabilizar o número de casos que deu solução, quantas crianças vieram ao mundo? Portanto, milhares de casais angolanos encontraram soluções através do nosso consultório. Um número? Eu não tenho mais falado... ou menos um número... só um balanço do ano passado. Aquelas pessoas que depois de passarem nessa dificuldade e têm como prêmio, têm como presente, sabe que a nossa cultura angolana, para te nomear como padrinho do batismo, ou seja, do casamento, e assim como também te nomear em nome, é uma honra grande, que significa para reforçar a amizade que essas famílias têm. E o ano passado, a nossa base de dados até ontem, os que me nomearam um balanço de um ano são 727 xará, que foi um balanço apenas de um ano. 727. Exatamente. Um balanço de número, em 2020, nós tivemos um número muito elevado de 2.367 dos casais que passaram na nossa mão, que 80% todos conceberam, com várias dificuldades que tiveram, trompas obstruídas, presença de quistão nos ovários, menstruação irregular, como outros fatores na parte masculina. Verificamos que os problemas da infertilidade em Angola é com muito número elevado na parte feminina, mas foi fácil de tratar na parte feminina, pois que as mulheres se entregam nos consultórios. É pouco nos homens, difícil de tratar nos homens, pelo comportamento dos homens de orgulho, pensando que eu próprio vou resolver o problema sem a minha mulher saber. Então, isso, nos últimos dias, tem sido uma série de complicações na nossa parte, em divulgar as informações massivas, sem tabu, porque o homem, se tiver uma patologia, uma inflamação testicular, dorme a barriga para baixo para ninguém descobrir que tem esse problema. Até porque as mulheres são as que mais procuram ser são as nossas mães, quando nós explicamos na mulher que eu estou a sentir essa dor, automaticamente a mulher, de manhã, vamos ter com o médico. E os homens ainda têm esse conceito. Mas através da nossa televisão, através da nossa rádio, através de como em geral na comunicação social, tem sido fácil de divulgar, de forma que hoje agradecemos, já aparecem os casais no nosso consultório. Portanto, isso tem facilitado o nosso trabalho de resolver inúmeras elevados no que concerne à infertilidade. Em 2018, quando lancei o meu primeiro livro, que as pessoas poderiam prevenir a infertilidade através da frutoterapia, que é a ciência que se ocupa no estudo profundo das frutas. Vamos chegar aí, doutor. Vamos chegar aí. Como é que entra para o mundo da medicina natural? É verdade que a primeira escola é casa, e a segunda escola é a escola onde nós aprendemos lá a ler e lolo. A terceira escola é na igreja,
essas são entidades que preparam o homem no mundo. Bom, eu entro para a área da medicina natural porque o meu pai é formado na Universidade de Coimbra, Portugal, como médico veterinário. E quando veio aqui em Angola, trabalhou no Hospital do Caluquempe e tratava também os animais, não somente com os medicamentos convencionais, mas também através das plantas medicinais. Portanto, se casou com a minha mãe, que a minha mãe foi uma parteira também tradicional na comunidade, em que o nosso trabalho era esse de tratar as pessoas com problema da infertilidade. Bom, eu com 12 anos já era auxiliar do meu pai. 12 anos. Com 12 anos. Que quando saíamos na lavra, o pai passava comigo na mata, olha, vinha um senhor com esse problema, vamos capturar o medicamento, e já me mostrava essa raiz. Eu conheço os medicamentos, qualquer mata, olhando, já sei qual é o medicamento que tem. Portanto, eu não só estudei as plantas através da ciência, dos livros, não. Na altura ainda nem sabia escrever, mas eu já trabalhava com planta. De forma que a minha mãe, às vezes, ia no Rio, me deixava em casa para poder dar orientação a uma pessoa que vem em casa para buscar os medicamentos e se tratar. Bom, eu me lembro que naquela altura ninguém pagava a consulta na minha mãe, mas ele dava aí um donativo que se chamava o songo. Ele dizia, eu cuejo o songo para os medicamentos aparecerem. Esse songo dava às vezes 1 quilo de feijão, às vezes andava aí por aí alguma coisa que lá nas comunidades a pessoa tem. E quando ele apresentar o bebê, uns às vezes davam um cabrito e outros às vezes davam um dinheiro, se tiver um dinheiro. Sua casa já era tida como um pequeno consultório. Exatamente. Então isso, a minha vida é a primeira escola que eu aprendi. Quando entrei na vida militar, portanto, fiz o curso também como sanitário, fiz a medicina geral, mas era mais na área de estomatologia, arrancar dente, enfim, eu me formei também nessa área. Portanto, continuei a trabalhar com planta, até que eu sei transformar as plantas medicinais para andar mesmo pica e aplicar solo, isso tudo eu sei também fazer. E quando fui desmobilizado, nesse caso em 2002, na vida militar, então eu passei a vida civil, e saí em Benguela, saímos no Ambo. Na guerra de 55 dias no Ambo, nós andamos a pé. Eu, na altura, ainda estava nas fábulas com o general Sucuissa. Andamos a pé até em Benguela. E chegando em Benguela, a vida complicou-se. Comecei a fazer pão também em Benguela, naquela localidade em Tuluaço. Já vendi carvão, eu, na minha mão. Portanto, andamos de Benguela, fui para o Lubango. Chegando no Lubango, encontrei o meu irmão que havia ter muita dificuldade. E na altura eu ainda não tinha entrado na Caixa Social para poder receber alguma coisa, era mesmo dificuldade da vida. Mas o que eu fiz no Lubango? Bom, comecei a tratar as pessoas. E hoje tem sido uma resposta para inúmeros angolanos. Exatamente. O doutor enaltecia aqui, a princípio, a figura do seu pai, que foi a primeira pessoa, né, que abriu o caminho, que começou a ensinar, então, os primeiros passos naquilo que é o mundo da medicina natural. O seu pai teve a oportunidade, ainda está vivo o seu pai, primeiramente? O meu pai morreu há muito tempo. Antes de eu completar 18 anos, meu pai já morreu. Ficamos com a nossa mãe, que deu a continuidade dessa ciência. E ainda está viva? É que em 2008 a minha mãe ainda veio aqui em Luanda, o centro de referência que temos hoje no Tagere, que esse centro é que representou o país quando o decreto presidencial 253/21, que aprova a medicina natural no país, a ministra da Saúde, quando estava a falar dessa aprovação da lei da medicina natural, o que representou o país é a nossa estrutura deste centro que fica no Talatona, que é projeto da minha mãe também. Então, a minha mãe, quando viveu conosco, eu fui buscar no Quimpo, viveu comigo aqui em Luanda e acompanhamos também eles no mundo de parto, porque naquela altura não havia hospital da Vira e naquelas localidades do Tagere não havia nem sequer uma unidade hospitalar. Então as mulheres com parto complicado, a minha mãe que resolvia. Quando a gente verificasse que a situação era agravante, então mandava para o hospital. E isso eu aprendi também como acompanhar corretamente o parto. E isso constituiu um projeto que até hoje, se um dia eu conseguir um hospital fitoterápico, os meus pacientes que eu acompanho na área da fertilidade, eu próprio poderia acompanhar o parto.
porque fico preocupado hoje também com os números de cesariana, que é através do parto é por via de cesariana, me preocupa também bastante, porque eu sou investigador em de planta, investigo nas áreas mais longínquas, nesse caso estou falando dos quimbos, onde as pessoas fazem parto normal. Mas aqui na cidade de Luanda, portanto, a mulher é tão grávida, o homem tem que se pegar no peito, porque o parto já não será normal, é através da via de cesariana. Então, fiz um estudo na Íria, que coloquei no terceiro livro também, para poder lucitar as pessoas, como é que as pessoas devem se cuidar, e durante o tempo das consultas pré-natais, o que é que devem fazer. Dá uma escola onde o doutor Viva primeiro surgiu mesmo em casa. Terceiro livro que ainda não foi lançado. Exatamente. Como eu dizia, seu pai morre aos 18 anos, mais ou menos a sua mãe teve a oportunidade de ver um bocadinho desse seu momento de glória em Angola? Sim, a mãe viu, porque a mãe ainda era minha funcionária. Portanto, quando fui buscar em 2008, morreu em 2012 a minha mãe, aí mesmo no Taratona. Eu é que fiz tudo, enterrei a minha mãe com dignidade. Qual é a análise que faz da medicina natural em Angola, a esta altura? Não entendi bem. A análise que faz da medicina natural em Angola. Bom, a minha análise é profunda. A medicina natural em Angola desenvolveu muito no ponto de vista da qualidade. Mas também desenvolveu muito no ponto de vista da quantidade. Através da comunicação social, estamos a falar das vias da internet, estamos a falar dos Facebook, os TikTok, estamos a falar do meio, onde as pessoas passam informações não científicas, não adequadas, não seguras. Aumentou, que também isso me preocupa bastante. Depois da Covid-19, verifiquei que também a medicina natural ganhou um espaço muito grande, não é só no nosso país, mas a nível do mundo. Posso destacar os Estados Unidos. A medicina natural agora já está com 97%. É só para poder ver que hoje a medicina natural em outros países, como a Tanzânia, como o Ghana, como a Indonésia, a medicina natural hoje é o parceiro direito da saúde pública, e outros governos da SADC já estão a optar por fazer medicina complementar. A medicina complementar significa que é construir uma casa onde pode estar todos os profissionais, não somente a área da medicina convencional, mas também a área da medicina natural. E eu, em 2013, lancei um projeto que poderia surgir no país, um instituto superior, médio, básico e médio e superior, para a formação, de forma a melhorar também essa área da medicina natural. Fui na Índia 2 vezes. A segunda vez estive lá junto com a Sua Excelência Ministra da Saúde, onde nós tivemos o contato com os naturopatas da Índia, que têm fábrica, que tem uma tecnologia mais avançada, que poderíamos cooperar com ele no sentido de transformar as nossas plantas de cápsula e xarope, para que possamos diminuir o peso que um governo tem. Hoje tenho estado preocupado com a medicina natural, porque verificamos que um médico convencional ainda tem 5 mil de habitantes angolanos. É muito trabalho que os nossos profissionais da saúde têm. Então, quanto mais técnico competente em área de medicina natural, área de naturopatia biomédica, isso poderá ser mais um alívio para o próprio governo. E eu tenho estado preocupado com os recursos que poderia ajudar esse país a alavancar também a nossa economia, tanto no combate ao desemprego, como também nas doenças degenerativas crônicas, sintomático, assintomático. Poderíamos investir na área da medicina natural, porque temos muitas plantas. Falava sobre esse projeto, né, de transformar as folhas em cápsulas. A nossa flora, em termos medicinais, é rica, a flora angolana? Em 2012, a Universidade Agostinho Neto, através da doutora Esperança da Costa, como coordenadora do Centro Botânico da Universidade Agostinho Neto, fizemos um estudo das plantas medicinais existentes na nossa flora angolana. A conclusão foi mais de 12 mil espécies das plantas que nós temos aqui. Todas elas são medicinais. Todas são medicinais. E nós temos uma diversidade muito grande. Só para imaginar que nós temos a floresta de Mayombe, nós temos, portanto, a localidade de Uís, nós temos o Ambo, nós temos muitas plantas medicinais que, se houvesse o investimento, tanto privado assim como estatal,
poderíamos diminuir a importação de medicamentos para o combate de algumas doenças que preocupam a nossa sociedade, tá como o sarampo, como a própria malária que mata todos os dias os angolanos. Eu descobri uma planta em 2004, que essa planta é a Artemisia montana, que se encontra na Huila, na localidade de Tundavala. Essa planta eu trabalho com ela há 18 anos, junto a uma planta também que se encontra no aeroporto do Lubango, chamada Batata de África. Escrevi essa planta, que até as pessoas que têm o vírus de hepatite B, o vírus de HIV, essa planta tomando, portanto, o indivíduo vai fazer as análises, tudo com 0,0. Então, isso são as plantas que chamam a atenção, que transformar e passar para a população poderia ser mais uma varia. Então, há muito por se explorar. Exatamente. Na nossa temos flora. ainda também as plantas, a partir dessa Artemisia, batata de África, e temos a planta chamada Guanana, nome científico é quina. Essa planta na Gira-África você encontra. Essa planta nós trabalhamos com ela no combate à Covid-19. E nós tivemos o sucesso que não quero imaginar, mas o lamentável é que até hoje as faculdades não nos perguntam como é que nós lutamos com a Covid-19. Até hoje as universidades não introduzem a cadeira de fitoterapia para melhor formar os farmacêuticos nesse país. Até hoje, portanto, as faculdades não aplicam a nutrição na sua própria essência, porque a nutrição não é aquilo que eu ando a ouvir, porque a nutrição é um processo. Não, a nutrição não é processo. A nutrição é a ciência que se ocupa no estudo das propriedades que os alimentos têm. Por isso, a nossa população hoje, por falta desse conhecimento, desfarela o milho, o farelo vai no porco, que contém fibra, amido, vitamina E, o cálcio, o ferro, que fortifica nossas crianças para ter força na escola, para ter assimilação, e comem lá o tafuba-limpa, e essa fuba não tem os nutrientes. Portanto, é falta de conhecimento. Vou querer mesmo ouvi-lo daqui a pouco sobre a nossa gastronomia. A medicina chinesa em Angola nos últimos tempos tem ganhado espaço. Como é que analisa isso? Olha, não é só a medicina chinesa, tradicional chinesa, é que em 2017, através da SADC, eu tive também oportunidade, junto do Dr. Ricardo Wambembe, com o Dr. Pio Marco, nós participamos numa formação que se passou na Universidade de Macau, onde nós fomos buscar a experiência da legislação que entrou no parlamento para hoje tivermos a medicina natural com a regulamentação. Nós aprendemos muito lá naquela Universidade de Macau, é que os outros estão organizados de uma forma. Já está a imaginar que um dos governadores em Macau, na China, chegou a tratar a população no seu palácio, portanto, com a acupuntura, que é a medicina tradicional dele, só para poder vale ver a pena confiar na que medicina nos outros chinesa. países, os governantes é que promovem a medicina dele, porque entendem que a medicina natural faz parte da nossa cultura, faz parte do bem-estar e é segura para esse tratamento. Fala de segurança, olhando para aquilo que é a segurança, né? Fala de segurança. É segura a medicina chinesa? Vale a pena confiar? É segura porque é estudada cientificamente. Começaram do iberismo também, porque a informação do iberismo é segura. Porque eu hoje, para comer um determinado tortura, por comer um avô, comer um bisavô, já comiam. Não é verdade que alguém vai dizer, não, esse tortura é venenoso. Se fosse venenoso, o meu avô, um bisavô, deveriam já morrer há muito tempo. Até que muitas vezes a ciência diz que começa pelo empirismo, pela experimentação, pela certificação, depois pela experimentação, e depois pela certificação. Então, essas experiências, essa linguagem que a gente às vezes usamos muito de dizer, isso não tem estudo científico. Muitas vezes as pessoas que dizem isso não tem estudo científico, você lhe pergunta o que tem estudo científico. Também gira as vistas, não fala nada. Então, eu coloquei uma planta, essas plantas que eu coloquei no meu segundo livro, tem uma planta chamada feijão maluco. Essa planta, feijão maluco, produz um tubérculo tipo feijão. Mas se vocês gostarem dela, ele arde muito. Essa planta, quando eu fiz a circuncisão, na altura, com 8 anos, não houve antibiótico, não houve nada. Foi o feijão maluco. Pisaram essas folhas e que colocaram, nos curamos. E isso entrou na minha cabeça, mas o que tinha aquela planta? E levei essa planta na Universidade Sinergética na África do Sul, onde nós verificamos que é uma planta muito rica, ele contém excesso de vitamina K, que corta a imunologia, contém excesso de vitamina C, é um antibiótico, é tonificante, portanto é uma planta que é super do antibiótico.
Eu escrevi no livro para as pessoas terem essa certificação. Mas isso é muito caro, você gasta muito dinheiro, levar as plantas daqui para certificarem nos laboratórios de segurança, para poder verificar que a informação que você vai dar é uma informação segura. Essa própria medicina sem desenvolver com aquele conhecimento que nós temos, é necessário que a área privada olhe também com sinceridade nessa área da medicina natural. Muito bem. E quando chamava a atenção da infertilidade um governo angolano, eu já dizia que era o problema de saúde pública. Muito bem. Mas 4 anos depois, o Ministério da Saúde aceitou que a infertilidade é problema de saúde pública, por isso implementaram vários métodos do que concerne também a inseminação. Doutor, é possível ou necessário a medicina natural caminhar com a convencional? Questiono-lhe isso pelo seguinte, é que em inúmeros casos, né, o paciente chega às unidades hospitalares já em estado muito avançado e acaba indo a óbito porque ficou meses simplesmente na medicina natural. É possível caminharem as duas? É possível ou necessário caminharem as duas? É possível juntas? sim, mas é necessário velar pelo quadro competente. Porque quando falamos da medicina tradicional, medicina tradicional, esse termo tradicional não é errado. A OMS optou por esse nome tradicional, por ser uma medicina de tradição que os avós e bisavós tratavam as doenças através das plantas. Aliás, o estudo da OMS, em 2012, calculou que 87% da população recolhe na medicina alternativa, que é medicina natural, para poder resolver os seus problemas de saúde. Bom, este termo tradicional, as pessoas não entendem bem. Eu um dia vi algumas imagens que fiquei arrepiado, que a TPA fez uma reportagem num dombe, passaram pelo Kwanza Sul, enfim. As pessoas masticarem galinha crua, cuspirem o sangue na boca do paciente, acolherem com o paciente, e outros afirmarem que conseguem travar e trovoada, a chuva. Isso não é medicina natural. Sim, vocês muitas vezes são confundidos. Não é essa medicina natural que pode andar para e passo com a medicina convencional, não é essa. Mas dentro dessa medicina, tiramos lá a medicina natural, que tem a ver com a fitoterapia, que a fitoterapia é uma palavra de origem greca e latina. Fito significa planta, a palavra pia significa ação curativa que a planta tem. Ou seja, a fotoquímica que a planta tem, que serve para fabricar um fármaco qualquer que encontramos no hospital. Essa área, sim, pode trabalhar para e passo nos hospitais. Aliás, a Giráfrica, nós estamos a fazer uma estrutura que é para fazer medicina complementar. Nós vamos começar a fazer medicina complementar, porque a estrutura que estamos a fazer, vamos empregar também os médicos convencionais, vamos ter a pediatria, vamos ter médico geral, vamos ter farmácia da medicina convencional, vamos ter farmácia da medicina natural, vamos ter em 2 consultórios da medicina natural e em 2 consultórios da medicina convencional. O conjunto será 4 consultórios. E vamos ter a área de massagem, vamos ter o laboratório de análise para fazer as análises urina 1, urina 2, espermograma, as ecografias pélvicas, intravaginal, tudo isso vamos ter nessa estrutura que estamos a fazer, com muito sacrifício e pronto, estamos na luta. De maneira a caminharem os dois. Exatamente. Isso será uma medicina complementar. Então, quando a pergunta se a medicina natural pode andar paralelamente com a medicina convencional, sim, mas aquele que tem competência adequada na área da formação. Agora, não vamos falar daquele que vende raízes, esses tais iramiongo, os culatutos, enfim. Portanto, que não sabe o funcionamento anatômico, não sabe o que é o sistema digestivo. Portanto, esses ainda nos preocupa. É o que eu dizia atrás, que a medicina natural evoluiu depois da Covid-19, mas também evoluiu muito a quantidade. A quantidade, estou a me referir que a medicina natural no nosso país, estou preocupado porque está a ser por via, portanto, de comércio. As pessoas estão a optar por venda de medicamento como meio de sobrevivência, a falta de emprego. E o meu conselho é: o medicamento não deve ser vendido por favor, o medicamento deve ser indicado, porque quem vende deve vender sampapito, bolacha, arroz, não deve vender medicamento, porque o medicamento, um cientista comparou o medicamento como uma pistola que não conhece o próprio dono.
Portanto, do que concerne a medicina tradicional chinesa, tem estudo científico, são formatos, aquela ciência da acupuntura, é por isso que hoje a nível do mundo é tão falado a medicina tradicional chinesa que não quero imaginar. Do que concerne no nosso país, os indianos, os chineses, portanto, todos estão aqui a explorar a medicina natural com um controle não bem adequado através das associações só que existem. Mas eu, na qualidade de mestre em área de nutrição, tenho um doutoramento em área de medicina integrativa, estou a trabalhar fortemente para a criação da ordem dos naturopatas de Angola. Não é a ordem dos médicos, para não confundirmos os médicos, mas é a ordem dos naturopatas de Angola, para que quem vai entrar, quem vai exercer essa atividade, portanto, para além de estar nas associações, poderá também se ingregar na ordem. E isso vai incentivar a qualidade, vai incentivar os profissionais a melhorar o seu nível acadêmico, e isso vai também dar mais respeito à posição que a medicina natural merece, portanto, do nosso governo. Esse é o projeto que também precisa de apoio para que esse projeto ande e termine o mais rápido possível, porque já está a andar. Doutor, apresenta aqui essa preocupação com os falsos médicos. É possível alguém desempenhar a atividade de um naturopata sem que tenha passado por alguma escola? Sim, por causa da curiosidade. Um dia nós vimos alguém que foi detido, não é? Que até tinha um consultório aí, num Boa Vida. Portanto, que foi detido pelo mau trabalho, porque hoje as pessoas falam muito. E a minha mãe dizia que falar muito não significa educar. Hoje as pessoas aparecem na televisão, portanto também põem gravata, ficam bonitos, e como que estão doentes também na mente. Pode curar, apesar que isso tudo é peixe, mas não é tudo é peixe. Não é aconselhável, então, tem mesmo então que passar não por uma aconselho, escola. é necessário a população recolher naquelas casas que têm, portanto, a licenciatura, ou que são licenciados pelo Ministério da Saúde, que é o órgão da tutela no país. Então isso... Tivemos um tema então, da simplesmente OMS. abrir um consultório, porque aprendeu com o avô a conhecer as raízes. Se abrisse o consultório, não é suficiente. Seria bom, caro jornalista. Seria bom se abrisse o consultório. Abrir um consultório. Mas vende medicamento na rua. Hoje está aqui no Guaza Norte, amanhã vai estar em Benguela, depois da manhã está no município do Caluquempe. Quando chega lá, tem acesso à comunicação, fala na rádio. Doutor, e vai enganando as pessoas. Refiro-me a abrir um consultório pelo simples facto de aprender a conhecer as raízes com o pai ou com a mãe e sentir-se já seguro a abrir um consultório. Não é... Eu não aconselho, porque abrir um consultório mesmo seria bom o indivíduo que tenha por uma formação. Abrir um consultório não é problema, porque verifica uma coisa. Nós aqui, na cidade de Luanda, temos muitos colégios, não é verdade? Esses colégios, os donos, nem são todos, têm um curso de pedagogia. Mas ele tem que cooperar com alguém. Um diretor dessa escola tem que ter o curso de pedagogia para poder gerir o colégio. Mas o colégio é do doutor Vila, se calhar. Isso seria a mesma coisa também na área de medicina. Os centros médicos que a gente verifica por aí, os donos nem todos são médicos. Mas tem que ir na ordem dos médicos de Angola para irem buscar lá um médico que vai ser um diretor clínico desse centro. É lá o profissional que tenha estudado. Exatamente. Esse é o método que temos que aplicar também aqui nesse país, em que quem abre o consultório poderia ter alguma competência. Mas quem deve fiscalizar isso? É necessário um governo, e um governo tem que cooperar com os que sabem, que somos nós. Porque um governo, se só atuar, vamos criar mais um desemprego e ainda confusão. Então é necessário organizar a área da medicina natural. Essa é uma parte que me preocupa bastante. Porque veja bem, como é que um médico, um inspetor que estudou a medicina convencional, vai inspecionar uma ervanária? Vai inspecionar o que é? Você não conhece Mbungulum, não conhece Guanana, não conhece Tumbanjari, não conhece erva doce, não conhece. Vai inspecionar o que é? Mas ele tem que cooperar, portanto, com os profissionais na área. Nesse caso, estamos a falar das associações legais, para que em conjunto possamos inspecionar e analisar e ver pelo utente, como o responsável dessa própria casa, se possui uma capacidade de ter esse centro ou não. Caso não, ele pode fazer a casa assim, mas tem que procurar um profissional que esse é que vai lhe cumprir a responsabilidade como um diretor clínico desse centro. É assim da medicina convencional, também é assim que queremos que seja também na medicina natural. Por isso estou a levar a cabo
o projeto da Ordem dos Naturopatas de Angola, que já avançou bastante. Desejamos então, doutor, que esta Ordem dos Naturopatas, esse projeto se efetive, no sentido de se limar então as arestas. Exatamente, mas para o efeito é necessário, de momento estamos a procurar os acionistas da Ordem. É necessário que haja acionistas da Ordem para a gente depois poder verificar todos os países que exploram a medicina natural aqui no país, qual a área onde estão congregados. Até indianos, chineses, outros países, enganeses, qual a área onde estão congregados. Doutor, portanto, isso tudo, através da Ordem, poderá nos ajudar a melhorar essa área. Muito bem, doutor. Enquanto naturopata, quais são as principais patologias que detecta em seu consultório, naquilo que são as suas atividades diárias, as principais patologias? Muito bem, perguntaste bem e eu tenho falado que pergunta bem também merece lhe responder bem. Bom, as patologias que me preocupam, que aparecem com frequência no meu consultório, para além da malária, que a malária não tem sido a minha preocupação porque as pessoas com complicações, de convulsões vão para o hospital, nós aconselhamos para ir para os hospitais, mas as patologias preocupantes no meu consultório é menstruação irregular, presença de quisto nos ovários, trombas obstruídas, presença de mioma no útero, no caso das mulheres, amenorreia, que é a ausência da menstruação, mas é a presença de gravidez. Ainda é preocupante os casos que aparecem no meu consultório. O caso de inflamações de varicocele nos homens, atrofia testicular, impotência sexual, infecções urinárias crônicas e também o problema de espermia total. Quando falamos de espermia total nos homens, estou a falar naqueles homens que não têm espermatozoide. É jovem, 16 anos, não tem espermatozoide porque ele só come, não alimenta. Portanto, nunca come abacate, jingupa não quer, mandioca não quer, a mulher se colocar a quisaca na mesa, quer fazer violação doméstica naquilo que ainda dá saúde no corpo dele. Por isso tenho estado preocupado para criar um programa, eu já tinha um programa na TV Palanga, onde eu ensinava as pessoas como devem comer. Só esse espaço que eu tive o meu programa na TV Palanga, portanto verifico que muita gente faz encontro comigo, a dizer que hoje eu como a batata doce, hoje eu como a fuba de parapara, hoje o meu marido já é bom, porque recolher nos medicamentos que falo sobretudo para a atividade sexual não seria necessário caso a população tivesse uma informação adequada do uso correto dos cereais e do uso correto das plantas medicinais. Ainda sobre os alimentos, quais são os benefícios e malefícios da nossa gastronomia? Bom, nós temos que entender que as palavras do pai da medicina, que o pai da medicina no nível do doutoramento não é o Hipócrates, mas todo mundo defende que o pai da medicina é o Hipócrates. Não é, o pai da medicina chama-se Imhotep. O Imhotep é o pai da medicina que surgiu no Egito e como sabe que a África é o centro, né? É um berço da humanidade. Então o melhor cientista surgiu no Egito chamado Imhotep. As suas palavras, ele dizia que o homem veio da natureza. E de facto veio da natureza, porque o livro de Gênesis diz que Deus pecou o pão do solo e fez algo, colocou lá o fogo de vida e o homem passou a viver. Então veio da natureza. O homem nunca veio do laboratório. E ele diz, o homem vindo da natureza deveria usar a própria natureza de forma que o seu alimento, no mesmo tempo, deve lhe servir como remédio. E o seu remédio deve lhe servir como alimento. É o exemplo de abóbora. Quando a pessoa come abóbora, se calhar está comendo porque sente fome. Mas a abóbora é um grande remédio. Ele está por vitamina D, que levanta a imunidade. Está por vitamina C, que evita as dores do corpo. Está por vários componentes que esse alimento tem. Então, se a nossa gastronomia fosse aplicada de forma que os nossos filhos é quem deveriam depender de nós, não nós a dependermos dos filhos. Como diz o provérbio Ubuntu, o mocoyo inhela lá o sangue é o canhenele moco. Isso significa mata, não é possível a mata perder numa faca, mas a faca sim pode perder na mata. Hoje fizemos o contrário, que se colocarmos o fungo, as folhas na mesa, o nosso filho não vai jantar. E não jantando, nós pegamos a mão no bolso, tiramos dinheiro para comprar a massa, para comprar, portanto, produto enlatado, que esse produto, hoje o nosso corpo torna-se cada vez mais
resistente aos antibióticos por causa dos estrogênios que se coloca nesses produtos. Veja bem que até aquele que vive no Quimbo, que eu chamo do melhor é pobre, que se irmos lá o que não lhe falta é galinha, não lhe faltando galinha, não lhe falta ovo, que o ovo é proteína, não é vitamina. Hoje é anemia no Ambo, anemia no Mochico, anemia no Quanducubanco. Não se justifica isso. Portanto, é a falta de informação, porque quem tem a galinha vai vender e um dinheiro compra o frango para ir comer lá no mato. Quem pegou um javali, essa carne vai vender, um dinheiro vai comprar lá o frango. É quando que a carne de javali é um antibiótico da primeira linha. Ele não tem essa informação. O uso dos cereais e correto é desfarelar o milho, o farelo vai no porco, ele come lá o tal dito fubá limpa, mas não tem os nutrientes. Por que o porco engorda tanto e que cria o porco não tem a imunidade? Então, esses significa o trutúrio. É um produto que deveria estar na nossa cozinha, porque o trutúrio, o princípio ativo de trutúrio, é que serviu para a fabricação de penicilina procaínica. E hoje, que comer trutúrio, se for mulher engrávida, é difícil nascer uma criança com epilepsia, uma criança com problema de qualquer coisa de inflamação. Então, esse conhecimento que a nossa população não tem, complica a nossa saúde, porque a medicina natural, a naturopatia biomédica, é uma medicina que ocupa-se das plantas, ocupa-se dos alimentos, e isso, quando for bem aplicado, os médicos poderiam ficar esse trabalho. O que é o laboratório da vida, eu especifico o que é a cozinha. E essa mulher que trabalha no laboratório da vida tem de ter conhecimento como manusear corretamente os alimentos. Porque hoje, ferve a batata doce, a água da batata doce ainda está fora. Come a batata doce e está bebendo água coricívia. Faz a consulta, não tem vitamina A. Se não tem vitamina A, fica sem lágrima, fica com comichão nas vistas, fica com cansaço do corpo, fica com insônia, palpita do coração, é falta de vitamina E. A vitamina E poderia ganhar aonde? Na batata doce, mas não tem a informação de tô fora a água da batata doce. Então, explicamos tudo isso corretamente, que esse livro do Dr. Viva não é um livro qualquer. Você imagina um livro que só nas províncias, aquele Luanda não vendi 59.500 livros, para fazer o estudo de outros escritores, se alguém também vendeu 59.500 livros na tiragem que ainda não vendia aquele Luanda. Portanto, se tiverem mais apoio que estou a pedir, esse livro entrar na cultura, na saúde, poderá ajudar não só os estudantes, mas a saúde e o bem-estar da própria população angolana. Doutor Gabriel, em caso de alguma doença ao doutor, qual é a medicina que optaria logo de primeira? Seria a convencional ou a natural? Alguém já me perguntou também isso. Diz o doutor Viva defende tanto uma forma de medicina natural que parece se ficar doente, vai aonde, se trata aonde? E a minha resposta sempre foi, eu se estiver doente, primeiro eu faço as plantas medicinais, que é aquilo que eu conheço, mas não sou eu que vou elaborar a dosagem. Eu se estiver doente, um outro naturopata vai me elaborar a dosagem para evitar a intoxicação, porque nós quando estamos doentes como médico, você quer curar rápido, e não é assim. E é assim que nós instruímos também os nossos pacientes. É caso um dever que não estava no hospital. E quando eu vou no hospital, eu não sou daquele que quero só enfermeiro, ou que eu quando estou no hospital e qualquer se vier até uma enfermeira, já sei que está trazendo solo ou vai me dar pique. Eu já tirei a calça há muito tempo, já dormi a barriga para baixo, eu me entrego, eu sei que vi numa unidade hospitalar. Então eu aconselho a população, tanto a minha própria família como eu próprio, que duas coisas que podem resolver o problema da nossa saúde é a medicina natural e a medicina convencional. Então, para aquele que já fez a medicina convencional, fez o solo, fez a mosacicrina, apanhou várias picas, não está a andar, não espera a morte, vai na medicina natural. Aquele que está na medicina natural, ele já tomou as plantas, bungulum, enfim, não está a melhorar, faz a transferência, vai na medicina, vai no hospital. Essas duas coisas é onde eu indico para a solução de resolver qualquer problema da saúde. Não é aquele que diz, não, eu ainda vou sonhar, porque você parece que não tem sorte, o teu corpo está sujo. O corpo você está sujo, é água e sabão, acabou o problema. E outros ainda nessa área dizem, não, tem que trazer a galinha branca com a galinha preta, não tem diferença. A carne é a mesma. Portanto, as duas coisas que eu aqui afirmo
É a medicina natural e a medicina convencional. Essas duas coisas resolvem o nosso problema de saúde. Então, é necessário andar paralelamente para resolver o problema de saúde. Doutor, em 2022, acredito, né, lançou esta obra, né, Infertilidade Masculina e Feminina, Frutoterapia. Quais são as principais causas de infertilidade em Angola? As principais causas da infertilidade em Angola, em primeiro lugar, colocar uma nutrição. Esse comportamento de comer em vez de alimentar são comportamentos que fazem com que o indivíduo entre nessa fase. E eu fiz um estudo profundo, fui investigar a 41 quilômetros da cidade de Huambo, estou a falar no Quimbo. As pessoas têm falado da mata. Se você me disser que um doutor vive do mato, está a abusar, porque eu não sou do mato, porque no mato não vive ninguém. No mato só vive cabra de mato, enfim. Mas quando numa mata tem uma casa, já não é a mata, torna-se o quimbo. Esse quimbo sem desenvolver, torna-se uma vila. A vila sem desenvolver é um município. Então, eu verifiquei que esses problemas aparecem mais nas cidades. Aparecem nas cidades por quê? Porque nós estamos naquela categoria, é para isso aqui não. Veja, por exemplo, mesmo o caso da assimilação, eu coloquei no meu terceiro livro também alimento que ajuda na assimilação. Que hoje eu verifico que o indivíduo faz 6 anos da faculdade. Lhe pergunto o que ele estudou, que o meu tio é que pagava as propinas, às vezes me doem bastante isso. Não sabe nada, mas passou com boa nota na defesa dele em 18, mas não sabe viver aquilo que ele estudou. Isso acontece por quê? Porque aquilo que o estudante come hoje, o estresse que ele tem, não facilita para ele ter assimilação. O que dá assimilação? Temos na nossa maçaroca, não come. Temos a mandioca, não come. Temos jingupa, não come. Temos chão de soja, não toma. Temos abacate, então não come. Principalmente as frutas. Por exemplo, as frutas na classe das frutas diuréticas. Que estou falando da melancia, do melão, do abacate, da banana. Aquelas frutas que você come, não tenha fome, não tenha sede. Que pode substituir uma pequena refeição. Essas frutas poderiam ser um pequeno mata-bicho para um estudante universitário. Muito bem. Mas hoje é o contrário. A quiçangua também é bem-vinda. A quiçangua também ajuda muito. Se for feito com farelo ou milho completo. Se for feito também com fubarim, beça fuba, que o farelo foi no porco, o porco é que vai engordar, não vale a pena. Portanto, eu coloquei primeiro as frutas, que as pessoas com o hábito de comer as frutas poderiam prevenir a infertilidade. Porque lá nos quimbos, as pessoas não têm esse problema da infertilidade. Eu fui investigar numa aldeia onde tem mais de 500 e tal pessoas e só encontrei uma pessoa que diz que só tem aquela tia fulana que não tem filho. A mandioca que o homem do Quimbo mastica, tirou mesmo hoje, comeu hoje. Nós, para além de que a mandioca que vem aqui da cidade de Luanda, sai em Benguela, nas províncias, Ventaninho, o Sol, ficou na Praça do Catindom mais de 4 dias, moscas já cantaram aleluia não sei quantas vezes. Ainda assim, quando vem isso está produto na nossa casa, colocamos mais na arca ainda. Fica mais aí ainda com o tempo. Então, nós aqui precisamos de difundir as informações do que concerne a nutrição. Essa é uma das causas ainda da infertilidade. Sobre a infertilidade, temos mais aqui uma outra obra do doutor, Como combater a infertilidade. Esta é uma outra obra. Fale-nos um bocadinho sobre o uso de pílulas. O doutor debate-se muito sobre essa questão. Exatamente. Bom, é um problema muito sério que nós precisamos de educar a nossa sociedade, sobretudo no planeamento familiar. Quando as pessoas namoram e têm projeto que vão viver juntos, seria bom amadurecerem de uma forma que falasse quantos filhos vão ter. Isso hoje não acontece. E depois ficam naquela confusão, ou ela quer 3 filhos, ou ela vem mais um, ou ela agora não quer, ou ela enfim. Portanto, faça um planeamento ambulatório. Planeamento ambulatório significa tomar medicamento, as pílulas, porque a minha sobrinha tomou esses medicamentos. A minha prima tomou esses medicamentos. E às vezes é planeamento que o marido não sabe. E entender que cada organismo é um organismo. A pílula que se a pessoa tomar ou apanhar o tais picante em tempo para 6 meses, vai ficar em 2 anos, o útero está totalmente intoxicado. Porque aquilo o que vai fazer? Vai fazer com que as hormonas não desenvolvam, não menstrua. Outra menstrua por excesso, torna-se hemorragia. É por isso que encontramos esse problema. Que algumas mulheres ficam mais gordas, outras ficam mais magras, outras ficam estressadas. Portanto, isso também me preocupa bastante. E ainda encontramos jovens a tomar as pílulas que é para regularizar a menstruação. Meu Deus, me dá medo isso. Por quê? Porque
esses medicamentos, a OMS aprovou, que é para aquelas mulheres que mesmo no parto fresco, se tiver envolvimento sexual, ainda pode engravidar novamente. Não é para aquelas pessoas que o útero é virgem, nunca engravidou, não poderiam tomar a pílula. E eu fui convidado numa atividade das mulheres empresárias no Ambo, onde eu fui dar uma palestra, eu perguntei, vocês que tomam as pílulas, sabem as pílulas são feitas com o que é? Todo mundo giraram as vistas. Não sabe que princípio ativo fabricam com ele as pílulas. E é fabricado com espermatozoide de homem. Portanto, para você poder ver que é um produto que o indivíduo toma, faz atividade sexual, é como se fossem dois homens a fazer a mesma coisa. Então, não resulta em gravidez, porque não haverá fecundação, porque não há desenvolvimento das hormonas. Mesmo que o homem tiver a ejaculação, portanto, não há fecundação. Esse medicamento para uma mulher que no futuro pretende ter filho, e ele usando isso, porque se calhar realiza atividade sexual quando está na sua faculdade, né? E pronto, realiza o uso excessivo desse produto, é uma das causas também da infertilidade. Então, pesquisei, no terceiro livro já eu dou a solução. Tem a planta, considerado como a chave, que essa planta é que vai abrir quando quiser engravidar, e se tomar essa planta vai fechar, Nada não vai de pílulas. engravidar. Não está mais de pílula. Sobre cólicas menstruais, não é normal uma mulher... Não é normal. Em duas coisas que eu tenho falado sempre que não devem doer é menstruar, a mulher só tem que ver, está com sangramento, se prepara bem, está menstruando. E tem que controlar se menstruou no mês de março, dia 1, o mês de abril também, dia 1, essa tem a menstruação irregular. Se for, portanto, a menstruação que vem com dor, vem com coágulos, e no mês passado veio um dia 8, no outro mês vai vir dia 15, enfim. É a menstruação irregular, também evita a gravidez. Se também a mulher tiver a sentir dor na atividade sexual, tem a inflamação pélvica. É um problema já de procurar médico. E não são duas coisas. Se uma tua amiga, por exemplo, dizer, olha, eu não fui hoje, não vou trabalhar, a bexiga está me doer. A outra pergunta, está a menstruar? Sim, estou a menstruar. Está te doer? Sim, está a doer. É normal, eu também sou assim, é normal, vai passar. Ele sabe que o período menstrual vai ficar em 2 a 3 dias, então já vai ficar bom. Acha que todos os anos tem que ser assim normal. Não é normal. É ali onde deveríamos optar por uma prevenção que hoje ninguém faz. As mamães não controlam os adolescentes quando vão na primeira menstruação, apontar a data, veio quando vai aparecer no outro mês, isso poderia ser o controle. Porque se essa dor continuar, a presença de quisto. Se essa dor continuar, a inflamação pélvica. Se essa dor continuar, é a mioma no útero. Esses são os problemas que arrastam muito para a infertilidade. Por isso, nessa publicação, eu chamo a atenção a essas questões. Muito bem. Olhando agora para aquilo que são os problemas do fórum sexual, refirma por parte dos homens a impotência e por parte das mulheres a frigidez, que saída a medicina natural apresenta? Bom, seja masculina ou feminina, a saída de melhorar essa questão é o indivíduo se dirigir no consultório, nesse caso o casal. Se for a mulher não ter o prazer sexual, e isso quando acontece, algumas mulheres dizem, não, eu sou mesmo assim, eu não sinto nada. Não está a sentir porque está com a dismonoreia, que é pequeno encolhimento, está com a menstruação irregular, tem sentido essas dores no ciclo menstrual, está com presença de quisto, está também, às vezes, com comissões vaginais, através das águas. As mulheres são muito afetadas por essa questão, por questões anatômicas que têm uma uretra muito curta. E isso é que corta o estresse também, isso é que corta o prazer sexual na mulher. E os casados devem ter mais a linguagem de combinar as atividades sexuais. Porque a atividade sexual é dividida por 3. Atividade sexual combinada, atividade sexual espontânea e atividade sexual induzida. Portanto, existem alguns homens que se tiver a ereção só tem que fazer. Mesmo que o outro lado não está de acordo. Isso é onde vamos enquadrar essas violações sexuais que acontecem. Essa é uma das atividades. A segunda atividade sexual, que eu sempre recomendo ir a sério, é a atividade sexual combinada. Vocês vão fazer um calendário como se fosse um cardápio de alimento na cozinha, vão colocar no vosso quarto, vão combinar
Quantos dias vocês poderão fazer atividade sexual numa semana? E vão escolher os dias que não é de muito estresse, chegam cedo em casa e podem acordar um pouco mais tarde. Mas cada um deve preparar a outro. Olha a coisa, sabe que hoje vamos fazer, só que nós gostamos que você vai fazer atividade sexual, diz que quer o tiver. Vamos comer cabrité. O doutor falava das mulheres para o caso dos homens. Exatamente. Então é necessário que têm impotência. Como é que a medicina natural olha para isso? Olhando primeiro por esse fator psicológico, porque a nutrição começa na cabeça, a cura também começa na cabeça, vamos também olhar por o tratamento. Porque o homem também, se tiver atrofia testicular, tiver a infecção urinária, tiver, portanto, uma infecção no sangue, tiver deficiência do rim, tiver a inflamação da próstata, esse homem fica sem o prazer sexual. Então, a medicina natural, para resolver esse problema, nós primeiro temos que recolher na causa. Procurar fazer consulta com esse homem, como que está o sistema dele. Se o sistema tiver mal, não é colocar os medicamentos, não. Primeiro é tratar o problema, depois é colocar os nutrientes e orientar como ele deve comer, tem sido fácil de resolver esse problema. Muito bem. A medicina natural tem alguma esperança para o cancro da mama? Com certeza. Nós temos uma esperança e eu coloquei aqui a fórmula que até é feito com dendê. O dendê, estamos falando de óleo de palma fresco. Portanto, cura o cancro da mama e o cancro do útero. Isso é a matéria que virá no terceiro livro. Como que o indivíduo vai fazer? Ainda não tem data. Eu não escrevo para as pessoas me procurar, não, eu escrevo para as pessoas se tratar. Porque muito bem. A Bíblia diz que se souber fazer um bem, e esse bem você não fazer, é pecado para você mesmo. Certo. Então, aplicando esse princípio, essa é uma das esperanças que também a medicina natural dá para, não é só a doença de cancro, mas todas as doenças virais degenerativas crônicas. Ainda assim, nós temos parceria também, que se tivermos apoio, nós podemos cooperar com os outros que têm as indústrias, como por exemplo, na Índia. Eu tenho, de momento, empresário que esperam por mim, se tiver apoio, para fazer um convênio com algumas indústrias na Índia. Estamos a esperar uma indústria que fabrica medicamento para o tratamento de todo tipo de cancro, todo tipo, não é só do útero ou da mama, todo tipo de cancro. E também prevenir, portanto, tem o tratamento e tem a prevenção. Essas são preocupações que nós temos, que se tivermos apoio de financiamento, nós vamos fazer algo que é para poder melhorar mesmo isso. E melhorando isso é melhorar a vida das pessoas, é melhorar a vida do governo também, porque nós só sabemos criticar, isso não está bom. Quer dizer, nós é que não fizemos nada nas nossas investigações e depois dizemos que um governo não está bom, sem saber que um governo somos nós. Então é necessário velar por o apoio daquele que é para apostar no melhoramento do bem-estar dos próprios angolanos aqui, atraírem de fora para aqui. Eu creio que esse é o projeto do Executivo, que é dar mais abertura para que queira investir no nosso país. Mas isso é preciso apoio. Você não pode sair aqui até lá na China, numa indústria de fabricação de medicamentos, vamos montar em Angola, mas você não tem nem $1.000, portanto não é possível. Então é necessário todo o apoio para a gente poder implementar. Mas a medicina natural dá esperança, sim, dá esperança. Doutor, tem algo a acrescentar que não foi dito no decorrer da entrevista? Portanto, toca a medicina natural. Eu tenho a agradecer à agência Angope por me entrevistar nesta temática que eu lindo dia a dia. E tenho aqui a dar esperança às doenças degenerativas crônicas, aquelas famílias que passam nesse problema, que acham que não há solução, pensando apenas naquilo que tem a ver com a tradição, porque hoje quando alguém não está a ter filho, pensa que o fator de sorte também tem a ver, outro pensa que era um motivo de cabelo branco que não estava no meu pedido, parece ele que está a fazer isso, outros ainda estão a optar por um tratamento que eu vi na TPA, dos que estão a ser empatidos com as galinhas molhadas, enfim, que é para ter filho. Então nós estamos aqui para dizer que isso acabou. Se você quer se tratar de forma correta o seu problema, pode procurar o nosso serviço. E nós, a Giráfrica, já estamos com alguns centros em algumas províncias, como por exemplo, já temos centro em Bengueira, na rua do Quero, no Cambismo, organizações Giráfrica. E temos também o centro no Namibe, estamos atrás do antigo polo no Namibe. E temos centro no Kwanza Norte, estamos de frente a Shoprite.
E temos 2 centros aqui em Luanda, temos centro no Talatona e temos centro no Moro Bento. Vamos passar os nossos contactos na rua, mas o nosso grito aqui, que queremos aproveitar os microfones da Angope, é de apoio para financiar o nosso livro, que está a ser produzido, mas ainda até aqui não temos financiamento. Se alguém de boa fé tiver a se agrupar a nós, não é só nos ajudar, é todo. Nós já estamos no meio, só falta um empurrão para pôr na cabeça. Porque quando pede um apoio, não é um apoio dos pés para a cabeça, não. Nós já estamos no peito, só falta fazer um empurrão. Doutor, é muito conhecimento. Esperamos então que consiga então um patrocinador para o seu livro e também outros projetos, né? Esse é a nossa preocupação. Tanto o projeto para a formação, projeto da horta, projeto de criar um instituto, projeto de lançar esse livro. Isso é apoio que nós queremos que, portanto, quem nos ouvirem de boa fé poderá nos ajudar. Nós estamos na internet também, clicando Organizações Gira África, portanto você poderá nos encontrar, está lá os nossos contatos, e temos o 923 50 5807, temos o 991 50 5807. Esses são os nossos contactos para poderem nos agrupar e poderem nos ajudar, trabalhar junto nessa temática. Muito e bem, agradecemos a Angope. Será procurado e encontrado. Muito obrigado. Uma vez mais, o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. Para si, caro internauta, ouvíamos então Gabriel Jai Joaquim, angolano natural da província do Ambo, que com produtos naturais tem dado solução para inúmeros problemas de saúde, com destaque situações ligadas à saúde reprodutiva. Já sabe, é sempre um prazer trabalhar para si.